Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz pelo convite para participar desse momento muito importante. Gostaria também de fazer uma referência ao nosso programa de pós-graduação, coordenado pela professora Viviane Celos, o programa do PPGD, do Unicuritiba, local que acolheu as minhas indagações, as minhas pesquisas, trazidas das ciências ambientais, como epistemólogo de temas socioambientais, para o debate com o direito. Basicamente, o que caracteriza os estudos sobre epistemologia é o debate em torno dos fundamentos que sustentam e conferem validade ou não aos campos de conhecimento. Na história da epistemologia, basicamente é isso. Ocorre que hoje que eu falo na contemporaneidade, as condições de validação de um determinado conhecimento, elas vêm se modificando e saindo um pouco da discussão da validação apenas lógica, que é o que caracterizou a epistemologia clássica. Então, hoje a gente vê as condições de validação do conhecimento, elas são muito mais complexas. Não basta o conhecimento, ele tem uma estrutura lógica interessante, lógico-formal. É preciso que a partir de uma outra concepção de ciência, porque está associada a isso, é preciso que o conhecimento ele faça sentido para as comunidades estudadas, para a sociedade em geral. Então, isso reclama uma concepção de ciência muito mais como prática social do que uma ciência no sentido estrito sensu, fechada em si mesma, sem qualquer ou pouco contato com o mundo vivido. Então é a partir daí que eu gostaria de explicitar primeiro. Eu tenho trabalhado nesses últimos anos, 20 anos, no mínimo, a partir dessa concepção de ciência. Afinal, qual é o rebatimento de um determinado conhecimento? Rebatimento em termos sociais, culturais, e principalmente para grupos ou setores colocados em condições de maior vulnerabilidade. Esse é o ponto fundamental. Então, trata-se de pensar numa ciência
como diria, como escreve e demonstra em seus diversos estudos o Boaventura de Souza Santos e outros autores. Eu tenho escrito, se tiver que escrever o que eu venho fazendo e pensando, eu me inscreveria nessa família que pensa os fundamentos e os contornos do conhecimento. Eu estou pensando desde as ciências ambientais ou socioambientais. Que tipo de conhecimento, que tipo de ciência a gente pode pensar em uma ciência? Em que condições a gente pode pensar em uma ciência prudente e decente? Então, os exemplos. Então, é a partir disso. Isso tem uma discussão gigantesca, que não é o caso de a gente discutir aqui. Mas a gente agora sim tem como sublinhar essa ideia da importância de uma ciência. Então, meu caminho vai por aí, minha trajetória. A ciência ela não pode ser produzida apenas para alguns, com preocupações muito estreitas. Então, os exemplos que eu posso apresentar eles se inserem nesses princípios. Uma ciência como prática social. Então, quando orientamos trabalhos na Barra do Turvo, que é um grupo quilombola, que é situado na fronteira entre São Paulo e Paraná, o que a gente queria fazer. Agora, para dar um exemplo do que seria, do que é essa ciência como prática social. É uma ciência cujos objetivos da pesquisa eles coincidem com os objetivos desses grupos marginalizados ou invisibilizados por uma sociedade excludente, uma sociedade que nega, historicamente nega acesso às benesses de um mundo globalizado. Então nós queríamos discutir e tornar visíveis e audíveis as vozes da floresta. Então nós queríamos entender como que esses grupos sobreviveram ao longo de toda a sua história, vivendo em condições de extrema precariedade, porque eles foram colocados à margem da lei, eles eram fora da lei, eles fugiram da escravidão. Então nós queríamos, a nossa pesquisa, a gente queria, em penúltima análise, mostrar para o mundo as vozes desse povo que habita o Vale do Ribeiro, uma das regiões mais ricas em termos de biodiversidade, mas muito pobre do ponto de vista social e econômico. E a gente queria mostrar também, e esse objetivo da pesquisa era o objetivo deles. Então aí é a ciência como uma prática social. Ela vai lá, ela
Ela não vai dizer o que o movimento tem que fazer, porque ela usa uma metodologia, métodos diferentes. Não são métodos extrativistas. São métodos que são construídos junto com o movimento. Então, o objetivo do movimento era esse. De certo modo, mostrar como que eles vivem, ou melhor, como que eles sobrevivem e como que eles se apropriaram em parceria com o conhecimento da universidade, se apropriaram da agrofloresta, aliando esses conhecimentos aos conhecimentos ancestrais que permitiram a esses grupos estarem vivos ainda. Eles têm uma história que pouca gente vai saber. Então, esse é um exemplo, é o primeiro exemplo. Então, nesses estudos, a gente, nos resultados da pesquisa, a gente mostrava as formas como eles produzem com a agrofloresta, que ajudou a recuperar solo, porque é uma produção absolutamente isenta, tal como a agroecologia, isenta da indústria do agroquímico, né, dos agroquímicos. É uma produção, é uma forma de produzir que produz não só alimentos, não só alimentos que vai dar muito mais sustentação material a eles, mas produz saberes, produz novos saberes, reforçam práticas coletivas como o puxirão, o mutirão. Então, o objetivo da nossa pesquisa, dos nossos orientandos, era tornar visíveis isso. Uma produção em pequena escala e uma produção que a gente pode, a partir dela, reivindicar esse conceito vago e sem sentido para esses grupos, sem muito sentido, que é a ideia da sustentabilidade. Sustentabilidade com todos os seus aspectos. Sustentabilidade econômica, que a preocupação maior deles não era essa, nem poderia, porque trata-se de uma produção que privilegia, primeiro, os grupos locais, com todas as relações de vizinhança, então entram estudos de todos os campos, estudos dos antropólogos, estudos dos sociólogos, né? É muito próximo, mas tem diferenças, tem singularidades. Estudos de nutricionistas, eu lembro que tinha uma das minhas orientandas que estudou as formas de produzir alimentos desde as mulheres. Ela, com a formação de nutrição, ela queria ver como que se dava essa produção, mas para esse grupo específico, grupo que havia uma preocupação com a discussão sobre o gênero nessas comunidades quilombolas. Havia estudos de gestores ambientais aliando conhecimentos técnicos, conhecimentos de administração clássica, mas confrontando com esses conhecimentos deles e, de certo modo, fazendo uma troca muito intensa de forma de gestão e também uma troca de conhecimentos da biologia, das plantas. Lembro muito bem nessas aulas, nessas visitas, eles explicando, os quilombolas explicando, dando detalhes sobre as plantas.
que são saberes ambientais, e eles se utilizando de uma pedagogia do erro, ele dizendo que, fazendo questão de mostrar algumas combinações que eles usaram a partir de ervas, de plantas que deram errado. E os alunos ficaram, nossa, mas ele ao invés de acentuar no que deu certo, aí os alunos, a gente tem essa cultura, né, do Ocidente de esconder e desqualificar o erro, mas o quilombola dizia, olha, é fundamental a gente aprender isso aqui ali. Isso aqui deu errado, não deu certo. Para a gente não cometer de novo. Não é como se fosse uma prova na academia, que você, se você errar, não tem consequência. Lá não, eles errarem na combinação para a produção de uma safra, vai ter consequências sociais e para eles muito fortes e ecológicas, socioecológicas. Então, é esse tipo de ciência, de pesquisa, vamos falar de pesquisa, que é a pesquisa aberta, uma pesquisa que ela, quando o aluno que faz esse tipo de incursão, de imersão nesses sistemas de práticas, é evidente que ele volta de lá outra pessoa, com uma sensibilidade muito maior. Então esse é apenas um dos exemplos dessa ciência. E é exatamente, são essas ciências que se constituem junto com esses grupos situados às margens e invisibilizados, são essas ciências que, nesse momento pandêmico, são as mais adequadas para dar voz e ajudar essas comunidades que já vivem em condição de risco e de vulnerabilidade e que agora vivem, além de tudo, num momento de pandemia. São essas ciências que têm treinamento, são esses pesquisadores que desenvolveram essa sensibilidade, desenvolveram essa emocionalidade para produzir conhecimento junto com os grupos. Não produzir conhecimento para eles, nem sobre eles. Esses são importantes, esses conhecimentos. Mas agora muda a preposição. Então é uma produção de conhecimento com essas comunidades. Então são esses pesquisadores que não têm problema nenhum. E nesse momento pandêmico, de conseguir compreender melhor e ajudar as mulheres em condição agora de violência, mulheres desses grupos, em condição, em situação de violência, que é o que aconteceu mais ainda. Se acentuou isso em função do momento pandêmico. Então, a ciência dura, por exemplo, a epidemiologia, que é fundamental, porque agora a gente tem que abandonar a ideia de guerra de ciências, de que existe uma mais importante que a outra. O que eu quero afirmar aqui e reiterar é que, nesse momento, as ciências, essas ciências, mas essa small science, né? Não a big science, são essas que têm treinamento, que têm mais recursos metodológicos e de práticas para transformar essa sociedade, transformar essa relação, essa dificuldade. Primeiro, melhor para compreender isso.
E depois, em compreendendo, buscar soluções junto com essas comunidades. Essa é a ciência, essa é a importância, para fechar minha fala inicial, essa é a importância de uma ciência como prática social, de uma ciência decente, de uma ciência prudente, de uma ciência decente. É isso, acho que é um exemplo só. Eu teria inúmeros outros para apresentar, não só de pesquisas em que eu participei como coordenando e orientando trabalhos, ou também da literatura, dentro desse mesmo espírito. É isso, boa noite.